Tudo começou com um lugar: o túnel ferroviário abandonado Galeria de Crevola. Para os carabineiros que chegaram ao chamado, era apenas mais um objeto. Mas o que viram deixou claro imediatamente: algo terrível havia acontecido ali. Bem na entrada do túnel estava um tênis solitário. Ao lado, uma mancha de sangue já seca. E dela, na escuridão, seguiam 2 sulcos, como se alguém tivesse arrastado algo pesado pelo chão. Os policiais entraram. O ar lá dentro era pesado. Cheirava a umidade e mofo. O único som, o eco oco das gotas caindo do teto. E a luz das lanternas arrancava da escuridão esse terrível rastro. Gotas de sangue que levavam cada vez mais para o fundo. Eles seguiram essa trilha passo a passo e mediram essa distância. Exatamente 87 metros. Foi ali, a 87 metros da entrada, onde já se via a luz do outro lado, que a encontraram. No chão frio de concreto estava Hilária. A mesma menina de 14 anos cuja foto já estava há 3 dias em todas as notícias locais. E nesse momento o caso deixou de ser apenas um conjunto de evidências e distâncias. Tornou-se a história de uma pessoa. Uma história que começou não nesse túnel escuro, mas numa escola comum, entre colegas de classe. E para entender como tudo chegou a esses 87 metros de concreto frio, precisamos voltar alguns meses atrás, àquele mesmo corredor escolar banhado pelo sol. Porque foi ali que se cruzaram os caminhos de 3 meninas, cuja história nos levou a este túnel. De um lado estava Hilária. Ela chegou à turma no meio do ano letivo, e isso sempre é difícil. Nova cidade, nova escola, nenhum rosto conhecido. Era uma garota comum, talvez um pouco mais quieta que as outras, com um sotaque perceptível que logo a denunciava como forasteira. Simplesmente tentava se integrar, encontrar amigos, se sentir parte do grupo, como qualquer um em seu lugar. Do outro lado estavam Sophie e Chiara. Elas eram as estrelas da turma. Não no mau sentido, não. Simplesmente eram aquelas em torno das quais tudo girava. Sophie, barulhenta, alegre, alma da festa, sempre no centro das atenções. Chiara, seu completo oposto. Quieta, observadora. Mas exatamente ela, como mostraria depois a investigação, era a geradora de ideias. Eram como 2 lados de uma mesma moeda, e em seu pequeno mundo escolar, eram uma força, e tinham um interesse comum que aparentemente deveria tê-las aproximado. Urbex. Simplesmente, elas exploravam locais abandonados, vilas antigas, fábricas abandonadas e, claro, aquele mesmo túnel. Tinham até seu pequeno canal onde postavam vídeos de suas expedições. Era seu hobby, sua paixão. E tinham um objetivo: entrar no chat fechado dos alunos mais velhos, uma espécie de clube de elite que só aceitava quem provasse sua coragem. E o que poderia ser mais corajoso que expedições noturnas a lugares assombrados? Aparentemente, aí estava o interesse comum. Hilária também se interessava por fotografia. Sentia-se atraída por esses lugares. Mas em vez de se tornar um ponto de união, isso se tornou um ponto de ruptura. Como frequentemente acontece nessa idade, tudo começou com uma bobagem, com alguma discussão idiota nas redes sociais por causa de um garoto cuja foto Hilária supostamente roubou das stories. A isso se somaram zombarias sobre seu sotaque. Palavra após palavra, ofensa após ofensa. O conflito que fervia por baixo explodiu. Hilária ficou isolada. E Sophie e Chiara, sentindo seu poder, decidiram que a novata precisava ser ensinada, colocada em seu lugar. E após mais uma briga, vieram até ela com uma proposta. A proposta de se reconciliarem de verdade e fazerem juntas a expedição mais corajosa para seu canal. Provar a todos, e principalmente aos alunos mais velhos, que eram uma equipe. E escolheram como local para essa reconciliação a Galeria de Crevola. E essa reconciliação na Galeria de Crevola, na verdade, não foi reconciliação alguma. Foi um teste, um desafio cruel que Chiara e Sophie inventaram para simultaneamente humilhar Hilária e ganhar pontos de coragem. O plano era simples:
como tudo genial e tudo terrível. Hilária deveria passar exatamente 1 hora no túnel, com os olhos vendados, para que tudo fosse de verdade, para que tudo fosse honesto. E a principal pergunta que surge quando se lê sobre isso: por quê? Por que ela concordou? Provavelmente a resposta está naquele desejo desesperado de uma garota de 14 anos de simplesmente se integrar, parar com as zombarias, se juntar ao grupo, provar que não era fraca. Talvez acreditasse até o fim que era apenas um jogo idiota, mas inofensivo. Que iam rir e tudo acabaria. Ela queria acreditar nelas. Mas não era um jogo. A preparação para esse desafio mostra que Sophie e Chiara planejaram tudo antecipadamente. Chegaram ao túnel em suas bicicletas de montanha. Trouxeram um kit completo. Não apenas uma venda. Pegaram um lenço velho e grosso e um rolo de fita isolante preta para fazer uma máscara improvisada que não pudesse ser facilmente arrancada. Para o ambiente e fixação das mãos, abraçadeiras plásticas de construção. E o mais importante, uma câmera de ação. A fixaram no peito de Hilária. A câmera deveria filmar tudo. A escuridão, ouvir sua respiração, gravar seu medo. Esse vídeo deveria ser seu passe para o chat fechado dos alunos mais velhos. Nos materiais do caso há uma gravação da câmera de vigilância do supermercado mais próximo. 1 hora antes da ida ao túnel, Sophie compra exatamente essa fita isolante e uma lata de energético. Calmamente, rotineiramente, como se preparando para uma noite comum. Hilária concordou com todas as condições. Permitiu que fixassem a câmera nela e vendassem seus olhos com aquela máscara horrível de lenço e fita. Na noite de 18 de maio, quando já estava escuro, as 3 estavam na entrada do túnel. O relógio na pulseira fitness de uma das participantes registrou o horário. 21h05. Elas entraram na escuridão. Esse momento se tornou o ponto sem volta, porque depois dele ninguém mais viu Hilária viva. E quando a notícia da terrível descoberta no túnel se espalhou pela região, para a família de Hilária terminaram 3 dias de esperança torturante e começou o pesadelo. E para os carabineiros, começou o trabalho. Agora não era um caso de desaparecimento. Agora era uma investigação de homicídio. E a primeira pergunta que precisavam responder era: o que aconteceu na entrada desse tubo escuro e úmido? O local do crime não é apenas um ponto no mapa, é uma história que precisa ser lida. E os investigadores começaram essa leitura desde o início, das vias de acesso ao túnel. O solo ali é uma mistura de cascalho antigo, argila e grama que cresce através deles. E nessa terra úmida após as chuvas recentes, se imprimiu o que se tornou o primeiro capítulo desta história. 3 pares de pegadas de pneus de bicicleta. Não de bicicletas urbanas comuns, mas de montanha, com desenho característico e agressivo. As pegadas iam lado a lado, quase paralelas, e levavam direto à entrada do túnel. 3 bicicletas. Significa que Hilária não estava ali sozinha. E não chegou ali por acaso, não foi arrastada da estrada. Ela veio com alguém, com 2 outras pessoas. Isso mudava tudo imediatamente. A versão do maníaco aleatório que poderia ter emboscado uma garota solitária ficou em segundo plano. O quadro se tornava mais complexo. Era um grupo, e vieram ali juntos, intencionalmente. Mas quem eram? Amigos? Inimigos? Enquanto um grupo de investigadores trabalhava com as pegadas, outro começou uma inspeção metódica, centímetro por centímetro, da própria entrada do túnel. É um trabalho minucioso, quase meditativo. Você olha para o chão, para as paredes, para cada pedra e cada erva daninha procurando o que não deveria estar ali. Uma bituca, um pedaço de tecido, um botão, qualquer detalhe pode ser a chave. Hora após hora, passava. Parecia que, além das pegadas das bicicletas e aquele terrível rastro interno, este lugar estava estéril, vazio. E quando as buscas já chegavam ao fim, um dos jovens carabineiros, iluminando com a lanterna as fendas na velha parede de concreto que emoldurava a entrada, notou algo pequeno,
plástico que havia caído entre o bloco de concreto e a terra desmoronada. Ele cuidadosamente com uma pinça trouxe o achado à luz. Era uma pequena lanterna de mão. Barata, daquelas vendidas em qualquer supermercado. Corpo plástico preto, marca Decathlon. A coisa mais comum e insignificante que qualquer turista ou adolescente local poderia ter perdido. Mas estava ali, bem na entrada. Alguém poderia tê-la deixado cair na pressa, entrando no túnel ou correndo dele. A lanterna foi cuidadosamente embalada em um saco hermético para evidências e enviada ao laboratório. Em casos assim, as esperanças são poucas. No plástico liso, raramente ficam impressões digitais claras, especialmente se o objeto ficou ao ar livre. Mas era uma chance, e era preciso se agarrar a ela. Passou um dia. Os investigadores interrogavam colegas de classe, professores, amigos de Hilária. Sophie e Chiara, como todos, expressavam condolências, choravam, diziam que boa pessoa era Hilária. Ficavam juntas, apoiavam uma a outra. Eram apenas duas amigas arrasadas pela dor. Pelo menos era assim que parecia de fora. E então tocou o telefone do laboratório. Os resultados da lanterna estavam prontos. E não eram apenas bons. Eram revolucionários. Na superfície lateral do corpo, os peritos conseguiram coletar alguns fragmentos, mas absolutamente claros, de impressões digitais. E essas impressões não eram anônimas. Foram processadas no banco de dados. E o sistema deu uma correspondência. As impressões na lanterna encontrada na entrada do túnel pertenciam a Chiara, a amiga quieta e despercebida da principal estrela da turma. Nesse momento, a investigação ganhou o primeiro nome, e esse nome transformou suposições vagas numa direção específica para o ataque. E quando a investigação ganhou o primeiro nome específico, quando as impressões digitais na lanterna apontaram diretamente para Chiara, parecia que o novelo estava prestes a se desenrolar. Os investigadores já se preparavam para os interrogatórios, para se concentrar no círculo próximo de Hilária. Mas exatamente nesse momento, quando o vetor da investigação parecia determinado, aparece no caso uma testemunha completamente inesperada. E seu depoimento temporariamente leva a polícia por um caminho completamente diferente e falso, fazendo todos se perguntarem: e se tudo foi completamente diferente? E se não foi crueldade adolescente, mas algo muito mais assustador e prosaico? A testemunha foi um fazendeiro idoso que morava afastado, aproximadamente meio quilômetro da rodovia onde saía o segundo portal do túnel. Na noite do desaparecimento de Hilária, ele voltava tarde para casa e se lembrava claramente de ter visto na beira da estrada uma van branca, comum sem sinais distintivos daquelas usadas para transporte de cargas. A van simplesmente estava parada com os faróis apagados, e isso pareceu estranho ao fazendeiro. Nesse lugar isolado, carros simplesmente não param assim. Ele não deu muita importância na época, mas quando se espalharam conversas sobre a garota desaparecida e depois sobre a terrível descoberta, ele relacionou os fatos e telefonou para a polícia. Essa informação muda instantaneamente as prioridades. Impressões digitais de adolescentes é uma coisa, mas uma van branca sem identificação parada à noite perto do local onde depois encontrariam o corpo é um cenário clássico que a polícia não podia ignorar. A versão do sequestrador, do maníaco que poderia ter emboscado as garotas, volta a ser principal. Talvez tenham se deparado com ele no túnel. Talvez ele as tenha assustado e em pânico se separaram e Hilária se tornou sua vítima. Começa um trabalho em grande escala. Os carabineiros levantam gravações de todas as câmeras nas estradas próximas, verificam todas as empresas de transporte trabalhando na região. É um trabalho titânico. Centenas, se não milhares de vans brancas. Os investigadores trabalham dia e noite, assistindo gravações borradas, ligando para empresas de logística. Para Sophie e Chiara, isso deve ter sido um alívio. A atenção da imprensa, da polícia, dos moradores locais, tudo se transferiu delas para a busca desta van fantasma. Elas voltaram a ser apenas amigas arrasadas pela dor, testemunhas, não suspeitas. E as buscas dão resultado. 2 dias depois, conseguem identificar aquela mesma van. A encontram no estacionamento de uma empresa de transporte na região vizinha. O motorista,
Um homem de meia idade é detido durante uma viagem. Para ele é um choque. Não faz ideia do que se trata. Nunca esteve naquela vila e nunca ouviu falar de nenhuma hilaria. Jura que naquela noite estava em outro lugar completamente diferente. Palavras são uma coisa, mas num caminhão moderno há algo que não mente. O tacógrafo. Uma pequena caixa preta que registra imparcialmente cada quilômetro, cada parada, cada minuto de movimento e descanso. É um álibi de ferro ou um bilhete direto para a cela. Os peritos extraem os dados do tacógrafo e o que vem coloca um ponto final na história da van branca. Na noite em que Hilária entrou no túnel, essa van realmente fez uma parada. Mas não na rodovia perto da vila de Santo Espírito. Os dados do tacógrafo e o recibo do posto de gasolina com o horário exato mostraram. Naquela noite, o motorista parou na beira da estrada para lanchar, mas fez isso a 35 quilômetros do local da tragédia. Ele fisicamente não podia estar lá. A pista falsa, que custou quase 3 dias de tempo precioso, finalmente desmoronou. Mas no final prestou um bom serviço à investigação. Provou que não havia nenhum maníaco aleatório numa van branca. Ninguém de fora interferiu nesta história. E isso significava apenas uma coisa. A resposta precisava ser procurada não nas estradas, mas nos corredores escolares. A atenção da investigação voltou novamente. E desta vez, definitivamente, para o círculo próximo de Hilária. E, em primeiro lugar, para aquela garota cujas impressões ficaram na lanterna abandonada na pressa na entrada do túnel escuro. E quando a história da van branca fantasma finalmente desmoronou, toda a atenção da investigação voltou àquela única evidência sólida que tinham. As impressões digitais, a lanterna que Chiara deixou cair. Agora os investigadores precisavam não apenas provar que ela esteve no túnel, isso já era quase um fato. Precisavam entender o que exatamente ela fazia lá. E se estava sozinha? Começa a parte rotineira, mas mais importante de qualquer investigação. A reconstituição das últimas horas de vida da vítima e das últimas horas antes do crime de todos que poderiam estar envolvidos. É um trabalho escrupuloso de coleta de migalhas digitais que cada um de nós deixa para trás. Consultas às operadoras de celular para rastrear movimentos de telefones. Verificação de redes sociais. E, claro, coleta de gravações de todas as câmeras de vigilância da região. Absolutamente todas. De postos de gasolina, caixas eletrônicos, vitrines de lojas, casas particulares. Dezenas, centenas de horas de vídeo que precisavam ser assistidas na esperança de notar um rosto conhecido. A maior parte desse trabalho não dá nada. Imagens borradas, transeuntes aleatórios, carros. Mas os investigadores continuaram verificando metodicamente cada gravação. E quando chegaram ao pequeno mercado familiar, alimentar e russo, localizado na periferia da vila, a sorte lhes sorriu. Esse mercadinho é um lugar típico onde todos se conhecem, onde o dono pode vender a prazo. E sua câmera, instalada sobre a entrada, era antiga e gravava em baixa resolução. Mas funcionava. Assistindo às gravações da noite de 18 de maio, o investigador aperta pausa. O horário na gravação, 21 horas e 14 minutos. A câmera registrou como uma garota se aproxima da loja de bicicleta. Ela rapidamente entra. É Sophie, a líder da turma, alma da festa, melhor amiga de Chiara. Na gravação ela parece um pouco agitada. Olha constantemente ao redor. Ela se aproxima do balcão. Rapidamente paga por 2 coisas e quase correndo sai da loja, monta na bicicleta e vai em direção à estrada rural que leva ao túnel. Por si só, essa gravação ainda não provava nada. Bem, uma garota passou na loja, mas os investigadores queriam saber o que exatamente ela comprou. Conversaram com o proprietário idoso, senhor Russo. Ele, claro, não se lembrava de todos os compradores daquela noite, mas tinha uma caixa registradora antiga que imprimia recibos fielmente. Estudando a fita da caixa, os investigadores encontraram exatamente aquela compra. Às 21 horas e 14 minutos, 40 minutos antes do trio entrar no túnel, Sophie comprou uma lata de energético e um rolo de fita isolante preta. Fita isolante.
Exatamente o detalhe que transforma uma compra comum numa evidência-chave. Isso já não é apenas coincidência. É um fato direto e irrefutável. Foi exatamente Sophie, e não outra pessoa, quem comprou a fita isolante com que depois vendaram os olhos de Hilária por cima do lenço. Isso significa que ela não apenas sabia do plano, ela participou da preparação mais diretamente. Ela não era seguidora, ela era organizadora. Agora a investigação tinha o quadro completo. Chiara deixou suas impressões na lanterna no local do crime, e Sophie, meia hora antes, comprava uma das principais ferramentas para esse teste. A história delas de que eram apenas amigas arrasadas pela dor se desfez em pedaços. Ambas estavam lá. Ambas planejaram tudo. Agora não era uma questão de se, era uma questão de quando elas confessariam tudo. O círculo se fechou. O círculo se fechou. Agora a investigação tinha não apenas suposições, mas duas evidências sólidas e irrefutáveis que prendiam tanto Sophie quanto Chiara com força mortal. A lanterna com impressões e o recibo da compra da fita isolante. Mas uma coisa é provar que estavam no túnel e se preparavam para esse teste. E outra completamente diferente é entender o que realmente aconteceu lá dentro. E aqui entram em jogo os fantasmas digitais. Aquela informação que, como pareceu às garotas, apagaram para sempre, mas que, como frequentemente acontece, deixou seu rastro. Quando os investigadores, já com mandados em mãos, vieram buscar os telefones e outros dispositivos de Sophie e Chiara, elas se comportaram como deveriam segundo sua lenda. Fingiam incompreensão, ofensa. Por quê? Nós estamos ajudando a investigação. Somos amigas. Mas por trás dessa calma externa transparecia um pânico mal disfarçado. Os telefones elas entregaram. E o que mais podiam fazer? E aqui começa a parte mais silenciosa, mas talvez mais tensa do trabalho. Especialistas em criminalística digital conectam os telefones ao seu equipamento. Sua tarefa é extrair tudo: arquivos deletados, caixa de aplicativos, histórico de geolocalização. E a primeira coisa que chama a atenção é o vazio. Aquele vazio gritante onde deveria ferver a vida. Os principais chats no WhatsApp e Telegram, onde se comunicavam Sophie, Chiara e Hilária, foram cuidadosamente limpos. Não apenas mensagens isoladas foram deletadas. Foram deletadas conversas inteiras de vários dias antes da tragédia. Para qualquer investigador, isso é uma enorme bandeira vermelha. Pessoas não deletam conversas com uma pessoa por quem supostamente estão de luto. Ao contrário, elas as releem, procuram sinais, últimas palavras. Deletam conversas apenas num caso, se há nelas algo que ninguém jamais deveria ver. Era quase uma confissão direta. Elas tentaram apagar os rastros. Estavam escondendo algo, mas como se descobriu, elas se esqueceram de outras testemunhas muito menos óbvias. Pequenos espiões silenciosos que elas mesmas carregavam nos pulsos. Pulseiras fitness. Hoje em dia é um gadget comum para adolescentes. Passos, pulso, calorias. Apenas números. Mas nas mãos dos criminalistas, esses números se transformaram num mapa detalhado daquela noite. Os dados das pulseiras de Sophie e Chiara contaram uma história que contradizia completamente suas palavras. Em seus depoimentos, elas calmamente se separaram de Hilária no túnel e foram para casa. Mas os dados diziam outra coisa. Por volta das 22 horas, em ambas as pulseiras foi registrado um salto brusco, quase vertical do pulso, de 100 a 110 batimentos por minuto, normal para uma caminhada, para 180 a 190. É o pulso de uma pessoa em estado de pânico ou tensão física extrema. E logo após esse salto do pulso, seguiu-se o registro de atividade física incomum. Os rastreadores GPS registraram como 2 pontos, Sophie e Chiara começaram a se afastar rapidamente do túnel. Mas não foram pela estrada. Elas correram pelo antigo aterro ferroviário por pedras e dormentes na escuridão total. As pulseiras registraram imparcialmente a distância, 2,6 quilômetros, e o tempo, de 11 a 13 minutos. Essa não é a velocidade de uma caminhada tranquila. É a velocidade de uma fuga em pânico.
Agora a investigação tinha o quadro completo de seu comportamento depois que deixaram o túnel. Elas não apenas saíram, correram desesperadamente, em estado de estresse selvagem. E depois, chegando em casa, primeiro correram para os telefones para destruir evidências. A tentativa de apagar rastros na conversa e os dados das pulseiras gritando sobre fuga em pânico se juntaram numa só coisa. Elas não apenas estavam lá, elas fugiam de algo e tentavam desesperadamente esconder a verdade. A verdade sobre o que realmente aconteceu naqueles minutos terríveis dentro da galeria de Crevola. E quando a investigação tinha em mãos os dados sobre a fuga em pânico e as tentativas de destruir a conversa, restava a última, principal pergunta. O que as fez correr? O que fez seu pulso subir para 190 batimentos por minuto? O que realmente aconteceu naqueles minutos terríveis dentro da galeria de Crevola? A resposta a essa pergunta só podia dar uma testemunha silenciosa, aquela que estava no peito de Hilária, a câmera de ação. Essa câmera era o elemento central de todo o seu plano cruel. Deveria se tornar seu bilhete para o chat fechado, seu troféu. Agora se tornou a principal esperança da investigação. Quando o corpo de Hilária foi encontrado, não havia câmera nela. Mas durante uma inspeção repetida e mais cuidadosa do túnel, ela foi finalmente descoberta. Havia caído numa fenda entre as placas de concreto do chão, quase completamente escondida por sujeira e lixo úmido. O corpo estava arranhado, a lente quebrada. Mas os investigadores não se interessavam por isso. Interessavam-se pelo pequeno cartão de memória dentro. Foi um momento de máxima tensão no quartel-general da investigação. O criminalista, com luvas estéreis, cuidadosamente extraiu o minúsculo cartão micro-SD, secou-o e inseriu no leitor. Todos que estavam na sala prenderam a respiração. Na tela do computador apareceu uma notificação. Dispositivo não reconhecido. Mais uma tentativa. Sistema de arquivos corrompido. O especialista tentou executar um programa de recuperação de dados. O indicador de progresso lentamente se movia pela tela e depois deu erro. O cartão estava morto. Possivelmente pelo impacto quando Hilária caiu. Possivelmente pela umidade. E possivelmente foi danificado intencionalmente. Parecia que o último fio que levava à verdade se rompeu. As garotas podiam mentir o quanto quisessem, e ninguém poderia provar o que realmente aconteceu na escuridão. Foi um fracasso ensurdecedor. Mas elas não contaram com uma coisa. No século XXI, evidências não são apenas o que se pode tocar com as mãos. Às vezes, são apenas um conjunto de zeros e uns voando pelo ar. Enquanto uma equipe tentava em vão reviver o cartão de memória morto, outra continuava cavando nas profundezas digitais dos telefones apreendidos. E aqui, nos logs do sistema do telefone de Sophie, um especialista em cibersegurança nota algo estranho. Um registro de atividade de rede, datado da noite de 18 de maio. Logo depois que, segundo os dados da pulseira fitness, ela chegou correndo em casa. Os logs mostravam que seu telefone, conectando-se automaticamente à rede Wi-Fi doméstica, iniciou uma sessão de comunicação com o armazenamento em nuvem. O aplicativo da câmera de ação, instalado em seu telefone, tentou sincronizar o material filmado. É uma função padrão. A câmera filma e o telefone em segundo plano vai carregando os vídeos na nuvem para liberar espaço e criar uma cópia de segurança. Sophie, em pânico, deletando chats, provavelmente nem sabia que esse processo estava iniciado. Pensava na conversa, mas não pensou nas tarefas em segundo plano do sistema operacional. O processo de sincronização não foi completado. Os logs mostravam que alguns pacotes de dados foram enviados e depois a conexão foi interrompida. Provavelmente porque o arquivo original no cartão SD já estava corrompido. Mas algo conseguiu sair. Obtendo um mandado de emergência, os investigadores solicitam da empresa proprietária do serviço em nuvem acesso à conta de Sophie. E o que encontram lá muda o curso de todo o caso. Na pasta principal não havia arquivo de vídeo, mas no cache do sistema, na pasta para arquivos temporários que o usuário comum nunca vê, estavam alguns fragmentos dispersos. Não eram arquivos de vídeo.
O programa de sincronização não conseguiu transmitir a pesada trilha de vídeo, mas conseguiu empurrar para o servidor alguns pedaços leves do fluxo de áudio antes do processo ser interrompido com erro. Eram fragmentos, trilhas sonoras, nuas, sem imagem. O investigador principal coloca os fones de ouvido. Na sala paira silêncio absoluto. Ele aperta play. Primeiro, chiado e estática. E depois ressoa um som que ele já ouvira muitas vezes. Gotejamento. O eco oco e cadenciado das gotas caindo do teto no túnel abandonado. E sobre esse som, vozes. Baixas, assustadas, falhando. Vozes de 3 garotas. Elas não sabiam que sua principal testemunha não era a câmera, mas o microfone. E ele gravou tudo. A verdade não morreu no cartão de memória danificado. Apenas esperava sua hora na nuvem. A verdade não morreu no cartão de memória danificado. Apenas esperava sua hora na nuvem. E agora, no silêncio completo do gabinete do investigador, ela falou. Mas o que pode contar um simples arquivo de áudio sem imagem? Descobriu-se que o som pode ser mais eloquente que qualquer vídeo. Porque o vídeo mostra o que aconteceu. E o som, o que sentiram nisso? Esses fragmentos de áudio dispersos, extraídos do cache do sistema, eram o principal tesouro da investigação. Foram imediatamente enviados ao laboratório de perícia de áudio. O trabalho seria de joalheiro. Primeiro, os especialistas removeram ruídos camada por camada. O eco oco do túnel, o som constante das gotas caindo, chiados e interferências da gravação danificada. Trabalharam vários dias e, gradualmente, desse caos de sons, começaram a emergir vozes. Limpas, livres de interferências, assustadoramente vivas. Os investigadores ouviram essa gravação várias vezes, e diante deles se desenrolava toda a tragédia daquela noite, como uma peça radiofônica. Aqui está o início. Ouve-se riso nervoso de Sophie e Chiara. Elas encorajam Hilária, mas em suas vozes se ouve não apoio amigável, mas malícia mal disfarçada. Aqui está a voz de Hilária. Baixa, assustada. Ela pede para tirarem a venda. Diz que está com medo, que é uma brincadeira idiota. Em resposta, apenas zombarias. E então o tom da gravação muda bruscamente. Ouve-se som de luta, arrastar de pés no chão de concreto. Aparentemente, Hilária tenta arrancar a máscara. Sua voz se quebra num grito. Depois, um baque surdo, som de queda do corpo. E imediatamente depois, um grito curto de dor. Não alto, mas abafado, cheio de surpresa e medo. E silêncio. Por alguns segundos reina silêncio absoluto e ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da água gotejando. E depois, quase sussurrando com voz trêmula de horror, uma das garotas pronuncia a frase que se tornou chave para todo o caso. A voz, que os peritos identificaram como de Chiara, pronuncia: "O que você fez?" Nesse sussurro, não havia raiva ou satisfação. Apenas horror puro e animal. Paralelamente à análise da gravação de áudio, seguia o trabalho dos médicos legistas. Os resultados da autópsia deveriam dar resposta à principal pergunta: como exatamente morreu Hilária? E esses resultados se encaixaram perfeitamente no quadro sonoro do túnel. A causa da morte foi perda massiva de sangue, mas foi causada não por um ferimento profundo e penetrante, como acontece em ataques intencionais. Na coxa de Hilária havia um único corte. Não profundo, superficial. Mas a lâmina passou em tal ângulo que atingiu a artéria femoral. Foi uma coincidência monstruosa e fatal. Os peritos também determinaram a possível arma. O caráter da ferida, suas bordas lisas indicavam uma lâmina muito afiada, mas curta, como a que há em qualquer multitool padrão. Aquela mesma coisinha que certamente estava com os adolescentes interessados em urbex, para qualquer eventualidade. Não era uma arma que se leva para matar. Era uma ferramenta que no pânico e na escuridão se transformou em arma. E duas perícias, áudio e médica, convergiram num ponto. A morte de Hilária não foi instantânea.
Após o corte, ela ainda estava viva por algum tempo. Ela tinha uma chance. Se tivessem prestado socorro, feito um torniquete na ferida, chamado ambulância, ela poderia ter sido salva. Mas a gravação de áudio não registra tentativas de ajudar. Registra apenas pânico, grito, som de queda, grito abafado de dor e depois, sussurro em pânico e som de passos fugindo. As conclusões dos peritos mudaram completamente a visão deste caso. Não foi um homicídio premeditado e frio. Foi crueldade infantil que saiu de controle. Briga na escuridão, empurrão, movimento acidental com a lâmina que deveria apenas assustar, mas acertou o ponto fatal. E depois, medo. Medo do sangue, medo da responsabilidade, que se mostrou mais forte que a compaixão. A principal pergunta agora não era quem matou. A resposta era óbvia. A principal pergunta era por quê? Por que não ajudaram? Por que fugiram, deixando-a sangrando na escuridão fria do túnel? A principal pergunta agora não era quem matou. A resposta era óbvia. A principal pergunta era por quê? Por que não ajudaram? Por que fugiram, deixando-a sangrando na escuridão fria do túnel? Foi apenas medo animal? Pânico de duas adolescentes confrontadas com as consequências de seu jogo cruel? Ou por trás de suas ações havia algo mais? Alguém mais? E quando parecia que todos os fatores externos já haviam sido descartados, nos fragmentos recuperados da conversa surge um terceiro nome, que por pouco tempo fez novamente a investigação duvidar de tudo. Esse nome é Mattel. Ele não era colega de classe delas. Era mais velho, tinha 17 anos e na hierarquia escolar era uma figura quase mítica. Mattel era o curador, a mesma pessoa que segurava as chaves daquele chat fechado dos alunos mais velhos onde Sophie e Kiara tentavam desesperadamente entrar. Estudando fragmentos de mensagens deletadas, os criminalistas entenderam que o teste no túnel não foi apenas iniciativa pessoal delas. Era uma espécie de candidatura para ingresso. Elas deveriam provar a Mattel que eram dignas de estar em seu clube de elite. Esse detalhe instantaneamente mudava todo o quadro. Talvez Sophie e Chiara não fossem organizadoras, mas apenas executoras? Peões num jogo alheio muito mais cínico? Talvez esse Mattel, usando sua autoridade, empurrasse adolescentes mais novos para desafios perigosos e humilhantes? Essa versão parecia assustadoramente plausível. Explicava tanto o nível de crueldade quanto o seu desejo desesperado de filmar tudo. Elas trabalhavam para um cliente. Os investigadores imediatamente começaram a cavar nessa direção. E muito rapidamente encontraram o que parecia confirmar seus piores temores. Verificando operações financeiras no cartão bancário da mãe de Sophie, que ela às vezes usava, descobriram uma pequena transferência de dinheiro. 30 euros. O destinatário do pagamento era Mattel. Pronto. Isso já não são apenas brigas escolares. É negócio. Negócio baseado em humilhação e risco. No caso, apareceu um novo, principal suspeito. Um manipulador cínico que ganhava dinheiro manipulando ambições alheias. Os carabineiros encontraram Mattel muito rapidamente. Mas em vez de um manipulador sinistro, viram um garoto comum de 17 anos que trabalhava depois da escola como entregador na pizzaria local, Bella Napoli. Ele não negou nada. Sim, ele administrava o chat. Sim, cobrava uma pequena taxa pelo convite, como chamava. Para filtrar pessoas aleatórias, como explicou. Mas quando contaram sobre os eventos no túnel, em seu rosto havia horror genuíno. Jurava que não sabia de nenhum teste. Não deu nenhuma tarefa a elas. Simplesmente prometeu adicioná-las ao chat se fizessem algo legal. O que exatamente não o preocupava. Palavras no interrogatório não merecem confiança. Era preciso verificação. E os investigadores foram à pizzaria. O proprietário, um siciliano gordo chamado Enzo, confirmou. Na noite em que aconteceu a tragédia, Mattel estava no turno, das 6 da tarde às 11. É um bom garoto, trabalhador, acrescentou Enzo. Mas isso ainda era pouco.
Os investigadores exigiram gravações das câmeras de vigilância instaladas no salão e na cozinha. E aí estava ela, a verdade irrefutável. Na gravação, via-se claramente como Mattel, durante toda a noite, executava seu trabalho. Aqui ele estica a massa, aqui coloca a pizza no forno, aqui atende um pedido no balcão, ri com colegas. As câmeras o registraram dezenas de vezes e o sistema eletrônico de caixa confirmou. Seu código pessoal foi usado para fechar contas às 21 horas, às 21h30, às 22h15. Ele fisicamente não podia estar no túnel. Seu álibi era de ferro. Restava a última pergunta: a transferência de 30 euros. A verificação da data da transação colocou um ponto final neste caso. O pagamento foi feito uma semana antes da tragédia. Era simplesmente uma taxa de entrada, não por uma tarefa específica. E essa segunda pista falsa finalmente desmoronou. Não havia nenhum manipulador sinistro Mattel, assim como não havia maníaco na van branca. Todos os estranhos foram excluídos. O círculo se estreitou ao máximo. Nesta história não havia manipuladores adultos. Não havia organizadores secretos. Tudo se mostrou mais simples e por isso ainda mais assustador. Eram apenas 3 garotas. E um túnel escuro e frio. E tudo o que aconteceu lá era apenas questão delas. Tudo se mostrou mais simples e por isso ainda mais assustador. Eram apenas 3 garotas. E um túnel escuro e frio. E tudo o que aconteceu lá era apenas questão delas. Quando a polícia excluiu todos os estranhos, quando todas as pistas falsas levaram a becos sem saída, a investigação das evidências físicas, de fato, terminou. Mas começou sua parte mais difícil. A tentativa de olhar nas cabeças de 2 garotas de 14 anos para responder aquela principal pergunta: por quê? E a resposta a ela estava não nas provas materiais, mas em sua vida digital, em curtidas, comentários e mensagens deletadas que, como fantasmas, guardavam em si motivos, medos e ofensas que levaram à tragédia. Os psicólogos que trabalharam neste caso começaram mergulhando no mundo delas. No mundo que hoje, para muitos adolescentes, é mais real que a própria realidade. Em suas redes sociais. E os perfis de Sophie e Chiara eram como 2 polos diferentes que se atraíram para criar uma força destrutiva. O perfil de Sophie era uma fachada, brilhante, lustrosa, perfeitamente construída. Centenas de fotos. Aqui ela com amigos na praia, aqui ri num café, aqui faz selfie com o pôr do sol ao fundo. Cada post coletava dezenas, às vezes centenas de curtidas. Ela era influenciadora na escala de sua escola e vivia disso. Os psicólogos, analisando seu comportamento, notaram dependência quase patológica dessa aprovação digital. Seu humor dependia diretamente da quantidade de corações embaixo da nova foto. Constantemente gerava conteúdo, fazia lives, respondia comentários. Não apenas vivia, transmitia sua vida. E essa transmissão era mais importante que a própria vida. E o aparecimento de Hilária na turma se tornou uma ameaça para esse mundo perfeito. Não direta, não óbvia. Mas Hilária era nova, era diferente. Despertava interesse. A atenção que antes pertencia inteiramente a Sophie começou a se dispersar. E para uma pessoa cuja autoestima era construída nessa atenção, isso equivalia a uma catástrofe. O plano de ensinar Hilaria, do ponto de vista dessa psicologia, não foi apenas um ato de vingança por uma briga pequena. Foi uma tentativa desesperada de recuperar seu status, criar tal conteúdo, tal exclusividade que explodisse sua pequena comunidade e a fizesse estrela número 1 novamente. O vídeo com humilhação e medo de Hilária deveria ser seu triunfo. Agora, Chiara. Seu perfil era o completo oposto. Conta fechada, mínimo de fotos pessoais. Principalmente, reposts de citações melancólicas, artes sombrias, músicas de grupos indie depressivos. Era uma sombra, observadora, mas como frequentemente acontece, é exatamente na sombra que nascem as ideias mais perigosas. Se Sophie era a fachada, Chiara era o cardeal cinzento.
o cérebro da operação. A análise das conversas recuperadas mostrou que foi exatamente Chiara quem gerou a ideia do túnel. Foi ela quem dava detalhes a Sophie, aquecia sua raiva contra Hilária. Olha, ela curtiu a foto dele de novo. Ouviu como riu da sua piada. Agia como manipuladora hábil, jogando com complexos e medos de sua melhor amiga. Os psicólogos supuseram que por trás disso estava ciúme profundamente escondido. Ciúme da popularidade de Sophie. Chiara era mais inteligente, mais astuta, mas não tinha carisma de líder. E encontrou uma forma de controlar o líder da sombra. A tragédia de Hilária foi para ela uma forma de provar sua superioridade. Não aberta, mas secreta. Criou um roteiro onde Sophie era a atriz principal, mas a diretora era ela. E a crueldade desse roteiro, fita isolante, escuridão total, fixação das mãos, era a marca de sua raiva silenciosa e contida. Nenhuma delas provavelmente teria feito isso sozinha. Sophie estava muito preocupada com sua imagem pública para abertamente planejar tal crueldade. Chiara era muito covarde para agir sem cobertura. Mas juntas, criaram a tempestade perfeita. Sophie precisava de uma ideia brilhante e chocante. Chiara a forneceu. Chiara precisava de um executor capaz de realizar suas fantasias sombrias. Sophie se encaixou perfeitamente nesse papel. Elas se alimentavam mutuamente. A pressão grupal que elas mesmas exerceram sobre si removeu todos os freios internos. Foi exatamente esse retrato psicológico que se tornou a base da acusação. Foi um crime nascido não de intenção direta de matar, mas de mistura tóxica de complexos adolescentes multiplicados pela lógica impiedosa das redes sociais, onde a tensão é moeda e humilhação humana é apenas conteúdo. E quando os carabineiros apresentaram a ambas a gravação de áudio do túnel, esse castelo de cartas de mentiras e negações desabou. Elas ouviram suas vozes, seu medo, sua vergonha, e quebraram. Ambas começaram a dar depoimentos confessionais, confundindo-se, jogando culpa uma na outra, mas no final reconstituindo todo o quadro daquela noite. Quadro que cabia não mais aos investigadores, mas ao tribunal avaliar. E quando os carabineiros apresentaram a ambas a gravação de áudio do túnel, esse castelo de cartas de mentiras e negações desabou. Elas ouviram suas vozes, seu medo, sua vergonha, e quebraram. Ambas começaram a dar depoimentos confessionais, confundindo-se, jogando culpa uma na outra, mas no final reconstituindo todo o quadro daquela noite. Quadro que cabia não mais aos investigadores, mas ao tribunal avaliar. Mas antes dessa confissão houve silêncio. Várias horas de silêncio tenso e gelado em duas salas de interrogatório diferentes. Numa sentava Sophie, ao lado dela seu advogado e pais pálidos e assustados. Na outra, Chiara, também com advogado e mãe que silenciosamente mexiam um lenço nas mãos. As garotas foram intencionalmente separadas. É tática padrão. Quando suspeitos não podem combinar versões, suas histórias começam a divergir. Ambas se mantinham na mesma versão ensaiada antecipadamente. Sim, estavam no túnel. Sim, foi sua ideia idiota com o teste. Mas não tocaram em ninguém. Hilaria se assustou sozinha. Em algum momento, simplesmente arrancou a venda, gritou que eram todas loucas e fugiu. Para onde? Não sabiam. Estava escuro. Elas também se assustaram e correram para casa. Pronto. Era sua parede. Repetiam essa história várias vezes, sem mudar uma palavra, olhando direto nos olhos do investigador. Estavam confiantes em sua lenda. O interrogatório foi conduzido por um investigador experiente, homem de cerca de 50 anos que em sua carreira viu de tudo. Não pressionava, não gritava, falava baixo, quase paternalmente. E era exatamente essa calma que assustava mais. Começou com o simples. Colocou na mesa diante de Sophie uma impressão de fotografia. 3 pares de pegadas de pneus de bicicleta na entrada do túnel. Vocês chegaram lá em 3, de bicicleta. É assim?
Sofia assentiu. Isso não contradizia sua história. Depois o investigador se voltou para Chiara. Na sala vizinha mostravam a mesma coisa. E então na mesa foi colocada a pequena lanterna preta no saco de evidências. Chiara, esta lanterna encontramos na entrada. Os peritos descobriram nela suas impressões digitais. Pode explicar isso? Chiara congelou por um segundo. Mas a resposta estava pronta. Eu a perdi há muito tempo. Talvez um mês atrás. Não sei como chegou lá. Talvez alguém tenha encontrado e levado. Muito suave. Muito ensaiado. O investigador assentiu, como aceitando sua versão, e voltou para Sophie. Na mesa foi colocado o recibo da caixa. Sophie, às 21h14 no dia da tragédia, você estava na loja do Sr. Russo. Comprou energético e este rolo de fita isolante. Temos gravação da câmera. Para que precisava da fita isolante meia hora antes da ida ao túnel? Sophie mordeu o lábio. No meu guidão da bicicleta, o punho estava solto. Queria enrolar para não escorregar. E você enrolou? Não. Depois esqueci. A mentira ficava cada vez mais desajeitada. A mulher adulta, investigadora de casos de menores, sentada no canto, suspirou pesadamente. Nova pausa. O investigador tirou a próxima impressão. Gráficos das pulseiras fitness. 2 picos bruscos de pulso, quase a 190 batimentos por minuto. E mapa da rota. 2,6 quilômetros correndo pelo aterro ferroviário. Vocês dizem que simplesmente se assustaram e foram para casa. Mas esses dados dizem outra coisa. Dizem sobre fuga em pânico. Vocês correram como se o próprio diabo as perseguisse. Do que fugiam, Sophie? Da escuridão? Ou do que deixaram naquele túnel? Aqui, Sophie pela primeira vez vacilou. Seus olhos se moveram nervosamente. Nós ficamos muito assustadas. Havia sons estranhos. Pareceu que havia alguém lá. Na sala vizinha, Chiara dizia a mesma coisa. Suas versões ainda coincidiam. E então o investigador deu o próximo golpe. Vocês deletaram toda a conversa com Hilária. Todos os chats. Vários dias antes de sua morte. Por quê? Se ela era sua amiga e vocês se preocupavam com ela, por que apagar as últimas lembranças dela? Na sala pairou silêncio. Os advogados se mexeram inquietos nas cadeiras. Foi um movimento muito forte. Para essa pergunta, as garotas não tinham resposta preparada. Nós não queríamos que os pais lessem. Tinha coisas pessoais. Gaguejou Chiara. A parede deu a primeira rachadura séria. O investigador viu que estavam no limite. Ficou em silêncio, deixando o silêncio fazer seu trabalho. E depois disse, olhando direto nos olhos primeiro de uma, depois da outra: Está bem, quase acredito em vocês. Talvez vocês realmente apenas se assustaram. Talvez estejamos errados em tudo. Mas temos mais uma testemunha. Uma testemunha que estava com vocês lá, na escuridão. Ela não pode mentir. E vai nos contar tudo. Tirou um laptop e fones de ouvido grandes de estúdio. Colocou-os na cabeça de Sophie. Na sala vizinha fizeram a mesma coisa com sua parceira. Os advogados protestaram, mas o investigador os parou com um gesto. Ela vai apenas escutar. Apertou o botão play. E nos ouvidos de Sophie irrompeu aquele mesmo som. O eco oco do túnel. O ruído das gotas. E depois, suas próprias vozes. Suas risadas. A voz assustada de Hilária. Som de luta. Baque surdo. Grito curto, cheio de dor e surpresa. O rosto de Sophie mudava a cada segundo. Ficava branco como papel. Os olhos se arregalaram de horror. Olhava para o investigador, mas não o via. Via aquela noite. E depois de alguns segundos de silêncio na gravação, soou o sussurro, baixo, trêmulo, mas absolutamente claro a voz de Chiara. O que você fez? Nesse momento, Sophie arrancou os fones. Seu rosto se contorceu. Começou a tremer.
e de seu peito saiu um grito mudo que se transformou em choro alto e desesperado. A parede desabou, despedaçou-se em pó. Segundo o protocolo do interrogatório, suas primeiras palavras entre lágrimas foram: eu não queria, foi ela. Foi tudo ideia da Chiara. Na sala vizinha, Chiara, ouvindo na gravação seu próprio sussurro, simplesmente congelou, olhando para um ponto. E depois disse baixo, quase inaudivelmente: vou contar tudo. O confronto havia terminado. A parede de silêncio desabou sob o peso da evidência irrefutável, suas próprias vozes gravadas na escuridão. Mas confissão arrancada em estado de choque e medo é uma coisa. Para o tribunal, isso é pouco. A defesa sempre pode alegar que as garotas foram pressionadas, que se acusaram em pânico. Por isso, enquanto Sophie e Chiara davam seus depoimentos confusos e contraditórios, no túnel frio continuavam trabalhando outras testemunhas silenciosas, criminalistas. E suas conclusões deveriam transformar a gravação de áudio de simplesmente evidência em prova irrefutável, cimentando o quadro do crime. A principal tarefa da perícia de traços foi reconstituir os eventos que aconteceram já depois que soou aquele grito fatal. Em suas primeiras confissões, as garotas afirmavam que simplesmente se assustaram e fugiram, deixando Hilária onde ela caiu. Mas aquele mesmo rastro de sangue, estendendo-se por 87 metros até a segunda saída, dizia outra coisa. E os peritos deveriam provar isso com precisão matemática. Voltaram ao túnel e começaram a estudar literalmente milímetro por milímetro o chão. Foi trabalho incrivelmente minucioso. Fotografaram cada rastro, cada marca, cada gota, criando um modelo 3D detalhado de todo esse caminho. E esse modelo lhes contou uma história que não podiam esconder nem a escuridão, nem o pânico. As pegadas dos sapatos de Sophie e Chiara, que deixaram no chão empoeirado de concreto, não eram apenas marcas caóticas de pessoas correndo. Eram rítmicas. 2 passos, depois mais 2. E entre elas, aquele mesmo sulco deixado pelo corpo de Hilária. Mas o mais importante que os peritos descobriram foram os rastros em arco. Pequenos semicírculos que o calçado deixava no chão quando as garotas obviamente paravam para pegar sua carga mais confortavelmente e se viravam no lugar. Era coreografia de horror congelada na poeira. Elas não apenas correram, elas arrastaram. A análise das gotas de sangue no chão e nas paredes do túnel confirmou essa versão. Os respingos eram baixos, não mais altos que meio metro do chão. Isso significava que a fonte do sangramento estava muito próxima ao solo. E o caráter dos borrões nas paredes de concreto mostrou que o corpo várias vezes as tocava quando as garotas tentavam se espremer adiante. Elas não a carregavam nos braços. Elas a arrastavam atrás de si como um saco, tentando desesperadamente chegar à luz, à saída. E aqui está o acorde final da investigação. Os criminalistas pegaram os dados dos rastreadores GPS das pulseiras fitness, que registraram a corrida em pânico das garotas. Pegaram o modelo 3D dos rastros deixados no chão do túnel e sobrepuseram um sobre o outro. 2 histórias, uma escrita na poeira e sangue, outra gravada em bits e bytes, coincidiram com precisão de centímetros. Aqueles 87 metros que correram não correram sozinhas. Arrastaram consigo Hilária moribunda. Essa conclusão dos peritos destruiu completamente a última linha de defesa à qual ainda poderiam se agarrar os advogados. Não podiam mais afirmar que as garotas simplesmente deixaram Hilária em pânico. Não. Tomaram decisão consciente. Decisão de não chamar socorro. Decisão de não tentar estancar o sangue. Em vez disso, decidiram esconder o que fizeram. Arrastaram seu corpo para a outra saída, mais perto da estrada, na fraca esperança de que alguém a encontrasse. Tentaram se livrar do corpo como de evidência. E essa simples ação, mover o corpo por 87 metros, aos olhos da lei, mudava tudo. Isso já não era apenas acidente trágico. Era abandono em perigo resultando em morte e ocultação de vestígios de crime. A investigação estava concluída. À frente estava o tribunal.
A investigação estava concluída. Mas antes do caso ir ao tribunal, era preciso fixar o que aconteceu no papel. Fixar com palavras das próprias participantes. E quando os investigadores, já tendo todas as evidências em mãos, sentaram novamente diante de Sophie e Chiara, elas já não tentavam mentir. Começaram a falar do protocolo do interrogatório de Sophie. Ela começou a gritar que não era engraçado, que estava com medo. Arrancou a venda. Os olhos dela estavam loucos. Empurrou Chiara. Ela caiu. Eu não sabia o que fazer. Ela se jogou em mim. Aqui está ele. O momento em que seu jogo cruel se transformou em tragédia. Segundo seus depoimentos, que confundindo-se e contradizendo-se mutuamente, no geral pintavam o mesmo quadro, tudo aconteceu em segundos contados. Quando Hilária arrancou a máscara, estava furiosa. Começou a empurra na quase total escuridão. Hilaria, tentando se libertar, empurrou Chiara, que, escorregando no chão molhado, caiu e bateu no concreto. Nesse momento, segundo Sophie, ela se assustou que Hilária agora fugiria e contaria tudo a todos. Tirou do bolso o multitool. Não para bater, para apenas assustar. Só queria que ela parasse, repetia no interrogatório. Deu um passo à frente, estendendo diante de si a mão com o multitool apertado, com a lâmina já aberta. Na escuridão não calculou a distância. Hilária, por sua vez, deu um passo em sua direção. Aconteceu contato curto, quase acidental. Primeiro nem entenderam o que aconteceu. Hilaria gritou e se afastou. E depois viram o sangue. Em sua calça jeans rapidamente se espalhava uma mancha escura. E aí as cobriu pânico real, animal. Confessaram que primeiro até tentaram ajudar. Sophie tirou o cinto e tentou fazer torniquete na perna acima da ferida, mas do medo suas mãos tremiam. Não conseguia apertar a fivela. O sangue continuava correndo. E o medo se mostrou mais forte que tudo. Mais forte que compaixão. Mais forte que bom senso. Largaram tudo e correram. Saíram correndo do túnel, discutindo e gritando uma com a outra. A culpa é sua. Zrenia. Não, é sua. Por algum tempo, simplesmente ficaram paradas do lado de fora, sem saber o que fazer. E depois, quando a primeira onda de pânico passou, decidiram voltar. Esperavam que tudo não fosse tão terrível, que ela estivesse simplesmente sentada lá, chorando. Mas quando voltaram, Hilária já não se movia. Nesse momento, tomaram a última, mais terrível decisão. Entenderam que se a encontrassem ali dentro, todos entenderiam o que aconteceu e decidiram arrastá-la para outra saída, mais perto da estrada, na esperança de que parecesse que ela mesma tentava sair e simplesmente não conseguiu. Foi confissão completa e final. Agora o tribunal tinha não apenas monte de evidências, mas 2 confissões. Restava apenas decidir como qualificar essa mistura de crueldade infantil, medo e estupidez. Restava apenas decidir como qualificar essa mistura de crueldade infantil, medo e estupidez. Mas para o tribunal poder fazer isso, precisava do quadro completo, minuto a minuto do que aconteceu. E os investigadores, juntando todas as evidências, digitais e físicas, bem como os depoimentos confessionais, conseguiram reconstituir a cronologia daquela noite com precisão assustadora. 21h32, 3 bicicletas param na entrada escura da galeria de Crevola. Sophie e Chiara fixam no peito de Hilária a câmera de ação e vendam seus olhos com máscara densa de lenço e fita isolante. Entram no túnel. A contagem regressiva da tragédia está iniciada. Aproximadamente das 21h32 às 21h45. Os primeiros 15 minutos lá dentro, a julgar pelos fragmentos da gravação de áudio, esse tempo foi preenchido com riso nervoso, zombarias e tentativas de Hilária entender o que estava acontecendo. Elas a levam para o fundo do túnel, intencionalmente levando-a às partes mais escuras e úmidas, aproximadamente 21h47. Ponto sem volta. Hilaria, levada ao desespero, arranca a máscara. Começa a briga que rapidamente se transforma em briga física.
Chiara cai. Sophie, se defendendo ou atacando, isso já não se pode estabelecer com precisão, pega o multitool. Acontece contato curto e a lâmina atinge a coxa de Hilária, das 21h48 às 21h55. Pânico. As garotas veem sangue. São tomadas pelo horror. Fazem tentativa desajeitada de ajudar, mas o medo as paralisa. Abandonam Hilária ferida e correm para a saída. Os dados das pulseiras fitness registram salto brusco do pulso e início da fuga em pânico. Aproximadamente das 21h55 às 22h10. Discussão na entrada. Saindo correndo do túnel, Sophie e Chiara, segundo seus depoimentos, começam a discutir furiosamente, jogando culpa uma na outra. Não sabem o que fazer, correr para casa e ficar quietas ou voltar e ajudar. Aproximadamente 22h10. Retorno. O medo das consequências prevalece e decidem voltar. Entram novamente no túnel e encontram Hilária inconsciente. Das 22h10 às 22h30. Ocultação de vestígios. Entendendo que Hilária não respira, tomam decisão de arrastar seu corpo para outra saída. Começa aquele mesmo caminho de 87 metros. A perícia de traços confirma que pararam várias vezes para descansar. Aproximadamente 22h30. Arrastam o corpo até o segundo portal e o deixam lá. Depois pegam suas bicicletas que deixaram na primeira entrada, escondem nos arbustos próximos e a pé, tentando não chamar atenção, voltam para casa. O quadro foi reconstituído. Cada passo, cada ação, cada minuto daquela noite terrível foram documentados e confirmados por evidências. Para a investigação, o trabalho estava terminado. Agora, a palavra era do tribunal. O processo aconteceu a portas fechadas. Nem imprensa, nem estranhos. Apenas juiz, promotor, advogados, pais e duas garotas que, de líderes da turma e cardeais cinzentos, se transformaram em acusadas. A principal pergunta que estava diante do tribunal não era se eram culpadas. Sua culpa era óbvia e provada. A pergunta era na qualificação. Foi homicídio intencional, planejado e frio? Ou foi acidente trágico resultante de estupidez e crueldade criminosas? O promotor insistia que a intenção de assustar usando objetos perigosos e em condições perigosas já era por si só crime grave. A defesa, por sua vez, pressionava que as garotas não tinham intenção direta de privar Hilária da vida. Referiam-se à idade delas, ao pânico, ao fato de que foi apenas jogo que saiu de controle. O tribunal estudou cuidadosamente todos os materiais, depoimentos, evidências, retratos psicológicos e, especialmente, os papéis de cada uma das participantes. Sophie, executora, levada pelo desejo de fama e medo de perder status. Chiara, organizadora silenciosa, cérebro da operação, cujo ciúme oculto e raiva se tornaram catalisador da tragédia. E depois de vários dias de sessões, o tribunal pronunciou seu veredito. As ações de Sophie e Chiara foram qualificadas não como homicídio intencional, mas como homicídio culposo cometido em circunstâncias agravantes, por grupo de pessoas com aplicação de ações violentas. O tribunal reconheceu que seu objetivo inicial era intimidação, não homicídio. Mas isso não as livrava da responsabilidade pelo fato de suas ações terem levado à morte de pessoa e por terem a deixado sem socorro. A sentença foi pronunciada em silêncio completo. Sophie, como executora, cujas ações foram em muito ditadas pelo desejo de se afirmar, recebeu até 3 anos em instituição educativa especial com programa obrigatório de reabilitação psicológica. Para Chiara, cujo papel de organizadora e instigadora foi reconhecido pelo tribunal como chave, a sentença foi mais severa. Até 5 anos em instituição de regime mais rigoroso. Esta história deixou após si não apenas vidas destruídas de 3 famílias. Deixou pergunta pesada para a qual não há resposta simples. Onde termina a brincadeira infantil e começa a responsabilidade adulta? E a que preço se mede a corrida por curtidas num mundo onde popularidade virtual às vezes se torna mais importante que vida humana real? Após o tribunal,
A vida na pequena vila costeira de Santo Espírito nunca mais foi a mesma. A entrada do túnel, Galeria de Crevola, foi soldada com chapas grossas de aço. Agora não é apenas lugar abandonado. É cicatriz no corpo da vila, local de peregrinação para jornalistas e amantes de turismo sombrio, lugar que constantemente lembra do que aconteceu.